Fala aí, pessoal, estamos aqui com uma Mercedes A45, tá? Esse carro veio pra gente para trocar compressor, o compressor do ar-condicionado. O compressor dele estourou. Depois eu vou mostrar pra vocês ali fora ali o que aconteceu com o compressor desse carro, tá? Só que esse carro ele teve alguns problemas, né? O cliente teve alguns problemas com as peças desse carro, porque o compressor desse carro ele só conseguiu encontrar o original, né? O compressor do carro mesmo na Mercedes, e pediram 30 mil reais no compressor. E aí, tá, beleza, um carro caro, né? E o cliente que compra um carro como esse, a galera costuma dizer que ele pode pagar as peças, né? Tem que conseguir manter. Só que eu até concordo com isso, mas a gente tá falando de uma peça de 30 mil reais, né? Pagar 30 mil reais só numa peça, né? O condensador do carro aí já estava em torno de 10 mil. A gente inclusive deu um jeito pro cliente também, a gente fabricou o condensador desse carro, tá? Para poder resolver o problema. Vai funcionar da mesma maneira, dentro da mesma especificação de funcionamento, só que com um valor mais em conta, tá? E, poxa, você não vai fazer o cliente pagar 40 mil reais em peças e ainda cobrar a mão de obra a ele, não tem condições, né? Isso por um sistema. Mas enfim, ele achou um compressor pela internet no valor de 6 mil reais, tá? Só que por que ele achou um valor de 6 mil reais o compressor tão diferente do valor da concessionária, né, novo? Porque o compressor, embora ele seja o mesmo, o funcionamento dele tem alguma diferença. O compressor original desse carro, ele trabalha com uma válvula de controle de fluxo elétrica, e ele trabalha com uma bobina para fazer o acoplamento da embreagem do compressor, certo? Já o compressor que ele comprou, ele só tem a válvula de controle de fluxo elétrica, né? Só faz o controle de fluxo, o compressor ele é acionado pelo controle de fluxo da válvula, né? Faz um movimento lá dentro da mesa e aí o compressor entra em funcionamento. Então, essa é a dica que eu quero passar aqui, né, sobre como você fazer essa adaptação, né? Que não é bem uma adaptação, porque é exatamente o mesmo compressor. O que muda é que o kit de embreagem desse que a gente colocou, que o cliente comprou, ele não possui a bobina para fazer o acoplamento do compressor, não precisa disso. Aqui, ó, ele gera essa avaria, tá? Vamos lá. Ele gera essa avaria, tá? Ele puxa algumas avarias específicas, mas a primeira e a avaria que a gente encontra é essa aqui, ó. A embreagem do compressor do agente refrigerante está com falha de função. Existe uma interrupção, tá? O que acontece? Essa falha aqui é porque quando a gente coloca o compressor, aciona a válvula e não põe a bobina, o sistema reconhece que está faltando a bobina, tá? Ele não, ou melhor dizendo, ele não reconhece a bobina, ele vê que a resistência está aberta, então ele acaba gerando essa avaria e também não envia sinal de controle para a válvula, tá? E aí gera essa outra avaria aqui, ó. A válvula reguladora de climatização tem falha de funcionamento. Existe uma falha elétrica geral, tá? Então, assim, como resolver isso, né? Porque já peguei esse caso na Land Rover também, de ter que fazer isso numa Land Rover, né? Esses carros de linha premium, eles têm muito disso. Você vai comprar um compressor, né? Existe um modelo com bobina e um modelo sem bobina. Como instalar um modelo sem a bobina? Então a gente vai mostrar isso aí. Então tá aí, ó, pessoal, o compressor estourado, ó, chegou ao ponto de quebrar a carcaça. A gente consegue ver a parte de dentro dele. E aí, provavelmente uma alta pressão, alguma coisa nesse sentido, né? Como é um carro turbo, pode ser que o sistema tenha falhado aí na hora de assegurar o compressor em altíssimas rotações, então acaba acontecendo isso aqui. Aí a gente vê, tá? A bobina na verdade ela não tá aqui, mas ela vai aqui, ó. A bobina ela vai bem aqui. Você vê que essa polia aqui, ela leva a bobina aqui por trás dela, tá? E a gente tem aqui a válvula de controle do fluxo, tá? Aí a gente tem outro compressor no lugar. Deixa eu tentar levar pra vocês aqui. É exatamente o mesmo compressor, tá? Olha lá, a gente tem a válvula lá, só que a gente aqui não tem a bobina. É um compressor que faz
só o controle de fluxo, ele não tem a bobina para poder fazer o acoplamento do compressor, tá? E aí eu coloquei aqui uma série de resistores aqui, né? Eu não tinha ali o resistor específico certinho da resistência, né? Não consegui encontrar, procurei, mas não encontrei aqui perto de mim. E aí eu coloquei os resistores em série ali, dei um acabamento ali para não ter problema. E tá ligado, tá? Tá funcionando tudo direitinho. Então aqui já com o carro funcionando, ó. O carro funcionando. Tem um termômetro aqui. Temperatura caindo. Acabei de ligar agora, tá? E aqui na avaria, apagar, volto nela aqui, nenhum código, tá? Ó, vem, torno ela de novo, nenhum código. Ou seja, nós conseguimos ali resolver a questão do sistema não reconhecer a bobina. Como? Bom, o resistor, né? Se você conseguir um resistor aí na faixa para esse carro, né? Isso pode mudar, variar de carro para carro. Para esse carro aí, um resistor na faixa ali de 250 ohms, você consegue fazer a simulação da bobina nele, tá? Vai funcionar tudo perfeitamente. O carro não dá problema de congelamento, o carro não dá problema de nada, tá? De baixa taxa de compressão, não corta, tá? Não dá problema de nada. Só ter cuidado, porque se colocar um resistor muito abaixo, ele vai torrar, né? Ele vai esquentar o ponto de abrir. E se você colocar muito acima, o sistema também não vai reconhecer, ele vai gerar código, tá? Existe uma faixa de resistência ali que ele procura para poder trabalhar. Mas enfim, o problema está resolvido, tá? Serviço executado com sucesso, o carro está funcionando. E aí ó, gelando direitinho, tá? E aí um serviço onde o cliente iria gastar aí uma faixa de 40 mil reais só em peça, né? Ele teve um abatimento bem interessante, né? Então assim, se alguém tiver aí algum problema aí com esses carros aqui na região do Rio de Janeiro, pode procurar a gente. E se alguém está um pouco mais longe, né, já tem uma noção aí do que fazer, de como proceder, né, para poder resolver esse problema, né? Eu falo isso porque tem muita gente que já conhece, porém não é um tipo de informação que você está encontrando por aí. Então tá aí para ajudar o pessoal. Valeu?